Presidente, senador Benedito Lira, 21h13, mas eu me propus, até o fim do ano, vir à tribuna todos os dias. Ou eu falo no início da sessão, falo à tarde, ou falo 9, 10, 11 horas da noite, se necessário. E por que essa minha insistência aqui na tribuna, senhor presidente? Porque o ano está terminando. E, mais uma vez, a população brasileira que sonha com uma aposentadoria com o mínimo de dignidade está na expectativa se, enfim, a Câmara vai votar ou não o fator previdenciário que nós aqui já derrubamos há 6 anos atrás e a Câmara não vota. Eu conversei com o presidente da Câmara por diversas vezes. Ele me assegurou que, após o processo eleitoral, a matéria seria votada. Me surpreendi no dia de hoje, quando percebi que o presidente da Câmara reafirmou a sua disposição de botar a matéria em votação entre o dia 20 e dia 22. Mas fiquei perplexo com a posição de setores do governo que dizem que não tem interesse em votar a matéria. Primeiro, é um absurdo não querer votar essa matéria. Tudo bem que a gente diga que o fator foi obra do governo anterior ainda, ou seja, antes do governo Lula. Mas se passaram 10 anos e nós, que votamos contra esse fator na época, denunciamos o fator e 10 anos e a gente não tem coragem de mexer nessa porcaria chamada fator previdenciário, que confisca a metade do salário do trabalhador da área privada. E aí, senador Benedito Lira, é exatamente aquele trabalhador que pega esse confisco, que perde a metade do vencimento, onde a Previdência é superavitária por ano na ordem de 13 a 15 bi. Não dá para entender. Depois não sabem por que o processo eleitoral foi complicado. Claro que vai criando uma revolta na população tão forte quanto a minha. Como não? Como não vamos votar de novo? Vamos terminar o ano outra vez prometendo para as pessoas: esperem o ano que vem que talvez a gente vote? Não dá. Não dá. A indignação da população, eu que trato tanto desse tema, Vossa Excelência sabe, tanto que o projeto que aqui o Senado votou por unanimidade era de nossa autoria, e é de nossa autoria, está na Câmara. Todas as cidades que eu participei, eu fui a mais de 100 cidades, calcule mais, eu diria, porque muitas cidades fui mais de 2 vezes, mais de 150 comícios, e todas as cidades me perguntaram: e o fator, Paim, vai ou não vai cair? Ou será mais um discurso em época de campanha que as pessoas dizem que vai derrubar e depois não derrubam? Eu não me presto para isso, e por isso estou aqui. Eu disse lá, em cada comício, que o fator seria votado sim, logo após o processo eleitoral, que foi isso que foi me dito, inclusive, pelo presidente da Câmara dos Deputados. Não pensem agora que eu vou vir para aqui e vou dizer que era de brincadeira o que a gente falou nas ruas. Comigo não. Comigo não. Eu continuarei insistindo e vão ter que votar esse fator, mas hoje ou mais amanhã. Digo mais, senhor presidente. Eu, no longo desses anos todos que eu estou aqui nessa casa, já fazem quase, me aproximo dos 30 anos, Congresso, Câmara e Senado, entrei e fiquei aqui, nunca fui disputar um outro cargo. Percebo que inúmeras metas nós atingimos. Política de salário mínimo, viajamos o país num longo debate com um grupo de senadores, deputados, construímos, ajustamos com as centrais, o presidente Lula foi fundamental, o presidente Dilma sancionou o projeto que aqui aprovamos, da inflação mais o PIB. Resolvemos.
Aquilo que era uma polêmica que todos diziam que nunca íamos resolver, a questão do salário mínimo. Está resolvido. O salário mínimo cresce, a inflação mais o PIB. Projeto mais recente, política de cotas. Era um tabu fazer esse debate aqui no Brasil. Insistimos, o Congresso aprovou. Está aí. As universidades aplicando com a maior tranquilidade, sem problema nenhum, já a partir agora de 1º de janeiro. Aprovamos a política de cotas. O Estatuto da Igualdade Racial, tão polêmico também aqui, com inúmeras posições divergentes, aprovamos, é sancionado, está aí, cumprindo um papel fundamental na construção da igualdade. O Estatuto do Idoso, um tema também polêmico. Me lembro que numa reunião em Porto Alegre, eu cheguei a pegar o estatuto e disse, bom, se vocês não querem aprovar, então vamos rasgar esse trabalho acumulado durante tanto tempo. Não rasga, vamos aprovar. Felizmente aprovamos. Projeto que também apresentei, e é lei, e cumpre um papel fundamental para a cidadania. Esse debate agora do pré-sal, eu não tenho dúvida que vai ser aprovado. Nós vamos avançar e vamos aprovar o pré-sal. Vemos agora mesmo o debate da educação, que pode ser 10% do PIB, ou 7%, ou 8%, mas vamos aprovar também. Tivemos aqui o Pronatec para o ensino técnico. Tivemos aqui o debate do piso dos professores, que aprovamos, é lei. Podem questionar, mas é lei. Em resumo, o que eu percebo nesses anos todos? O Estatuto da Juventude, a Câmara aprovou, está aqui conosco, eu sou um dos relatores. Só não aprovamos ainda porque a própria juventude tem algumas questões polêmicas entre eles e por isso não é lei ainda. Mas não é obstáculo nenhum. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que apresentei aqui, aprovamos, está lá na Câmara, é divergência do movimento, mas não tem obstáculo para aprovar também. Não tem obstáculo. Mas é incrível... Estatuto da Criança e Adolescente, que construímos todos nós juntos, é lei. Mas quando chega a vez dos homens e mulheres de cabelos brancos, daí parece que o mundo vai cair se você aprovar uma política que garanta um reajuste mínimo aí de 3%, 2%, 5%, que seria o PIB, a gente nem mais fala em PIB, e que fosse então o crescimento da massa salarial do país. Ah, não pode, porque vai quebrar o país. Bobagem, mentem quando digo isso, quando dizem isso. O que tem contra os idosos? Alguma coisa tem que ter. Todo mundo vai chegar lá. Me ajuda aqui o senador Benedito Lira. Qual é o problema? Hoje mesmo recebi aqui a Cobap e outros líderes dos aposentados desanimados, sem brilho nos olhos, indignados, porque não querem nem colocar em votação qualquer percentual. Isto é discriminação com os idosos. Isso é discriminação. É impossível que todos tenham direito a qualquer tipo de reajuste, agora idosos não têm. E quem são esses idosos que eu falo? Não estou falando de loas nem de benefício assistencial. Estou falando de homens e mulheres que trabalharam durante toda a sua vida, contribuíram para essa previdência superavitária, que é o trabalhador da área urbana, e não tem direito a um centavo de reajuste, nem vinculado ao mínimo, nem à massa salarial, e nem sequer à categoria de origem. Algo está errado. É impossível que não abram sequer uma conversa sobre esse tema, reajuste dos aposentados. A minha indignação, pode saber que não é só minha, é das ruas. É das ruas. É de homens e mulheres com mais de 55, 60 anos, 65, 70, 80, que estão na expectativa e não acontece nada. Nada. Por que essa discriminação somente com os homens e mulheres de cabelos prateados? Por quê? Me expliquem por quê. Qual o crime que eles cometeram? Qual o crime que eles cometeram? Foi trabalhar uma vida toda na expectativa que se fizesse o mínimo de justiça? Olha, eu sou senador da República. Eu aqui, embora de cabelos brancos, temos um salário decente, não dá para negar. Mas se eu me botasse
Lá na fábrica onde eu estava, eu nunca esqueço as minhas raízes, da onde eu vim, o que eu faço e por que eu estou aqui. Os meus amigos lá da fábrica, que estão com 60 anos, 55, 62, 70, dizem, pô, pai, nós acreditamos tanto nesse governo, que você faz parte, e veja bem como é que está hoje o nosso salário. Eu não tenho o que responder para eles, a não ser aqui da tribuna, demonstrando a minha indignação, que é a indignação das ruas, e essa indignação vai crescer. Não pense que não vai, porque vai. Nos países mais avançados, quem quer se eleger presidente da República, governador, senador, deputado ou vereador, tem que ter política para os idosos. A tendência é aumentar o número de anos-vida da população, eu diria, inclusive mundial. Só que outros perceberam isso. E aqui no Brasil me parece que não. Simplesmente, idoso. Olha, eu soube de uma reunião de ex-ministros que teve um ministro que chegou a dizer isso. Fiquei muito chateado. Idoso tem mesmo que morrer, temos que pensar somente nas crianças. Eu fico naquela frase antiga e conhecida, pobre do país que não olha para as suas crianças e também para os idosos. Pobre desse país. Por isso, senador Benedito Lira, o Congresso dos Aposentados e Pensionistas será na Bahia, agora, em novembro. Eu acredito que de lá sairão propostas de mobilização, algum tipo de reação. Reação vai ter que ter, porque não dá. Eu sei que idoso aposentado não pode fazer greve, que greve vai poder fazer? O que resta a eles? A não ser começar a fazer vigílias, protestos, greve de fome, porque vai chegar um momento, e que ficou comprovado já, que eles não conseguem mais pagar plano de saúde nenhum. E a nossa saúde nós sabemos como é que está, infelizmente. Ninguém tem dúvida. Senador, meu caro, por favor, senador Benedito Lira. Pai, até para que talvez eu me acalme um pouco mais. A maioria dos nossos aposentados, no momento que estão vivendo, não tem dinheiro nem para comprar a medicação. Que dirá pagar plano de saúde, você tem razão. Ter diariamente. Realmente é uma coisa incompreensível. Vossa Excelência tem toda a razão. É incompreensível que o Brasil não tenha uma política mais decente para cuidar dos idosos. Porque este é o caminho de todos. Com certeza. Ninguém nasceu jovem e se perpetua jovem. O ciclo da vida, o nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Mas você morre com a velhice. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência por essa manifestação. Muito obrigado, senador. Quero me aliar à sua indignação também. Muito obrigado, senador. Permitam, pelo menos, que a gente viva e morra com dignidade. É isso que eles querem. Estou acompanhando outro caso do Aeros, por exemplo, que é também aposentados e pensionistas. Se ganha aqui, se ganha ali, se vai ao Supremo, e aí vem a AGU, entra com recurso de última hora, e respeita até uma decisão do Supremo para não pagar. Os aposentados e pensionistas do Aeros, que é uma falta de fiscalização do governo anterior, mas a dívida está aí, se paga todo mundo, só não se paga quando é aposentado e pensionista. Não dá. Não dá mais para aguentar. Por isso que eu, nessa minha demonstração de indignação aqui na tribuna, eu faço mais um apelo aos governantes desse país. Por favor, sentem. E os aposentados estão dispostos a sentar, a negociar. E por isso que algumas categorias fazem greve ao extremo, não sabe por quê. Se os aposentados tivessem o direito de fazer greve, com certeza estavam sentando, estavam negociando. Mas como sabem, o aposentado não tem dinheiro para o ônibus, não tem dinheiro para o remédio. Mal e mal recebe para poder se alimentar. Então é fácil. Desculpa a expressão, mas até uma posição minha de covardia. Que é um desrespeito aos homens e mulheres que já estão com fragilidade física, que não podem fazer grandes movimentos
E eles me dizem, mas Paim, você acha que nas minhas condições, com remédio para pressão, para diabetes, e aí vai, não vou listar aqui todas as doenças que são natural, de artrite, eu ainda vou poder fazer grandes passeatas, como tu propõe, os grandes movimentos? Eu digo, não, eu entendo. Mas eu aprendi ao longo da minha vida que sem pressão não se leva. Sem pressão, sem mobilização, não cedem. Aquela frase antiga, né? Quem não chora não mama. Ou seja, a criança nos ensina já que quando ela chora, algum motivo tem. Por isso, senhor presidente, eu vou terminar a minha fala. Eu sou daqueles que não joga a toalha nunca. Não jogarei a toalha nunca. Se pensam que eu deixarei de vir à tribuna, se enganam. Não jogo a toalha. Continuarei com a mesma convicção até ver o fim do fator previdenciário, até que esse país crie vergonha na cara e dê um reajuste, uma política decente de salários para os aposentados e também pensionistas. É grave a situação dos aposentados, é muito grave. Eu vi homens e mulheres, senador, chorando no contato comigo, me abraçavam e choravam. Disse, Paim, o que estão fazendo conosco? O que estão fazendo conosco, Paim? Com esse fator maldito que nos tira metade do salário quando nos aposenta e depois, ali na frente, o reajuste não acompanha sequer qualquer tipo de política salarial e diz, mas tem mudando a inflação. Sim, mas ao longo do que foi perdido nesse período, as pessoas falam para mim com os olhos cheios de água, lágrimas rolando, dizendo, eu ganhava 5 salários, paguei sobre 10, estou ganhando 2, estou ganhando 1. É justo? Claro que não é justo. Claro que não é justo. E tem dinheiro para tudo, né? Tem dinheiro para tudo. Falta dinheiro em que área? Me digam. Tudo tem dinheiro. Se damos o luxo já, e como tem dinheiro, eu não sou contra, de desonerar a folha, algo em torno já de mais de 20 bi, que é dinheiro que deixou de entrar para a Previdência. E uma política para o aposentado e o fim do fator não gastaria por ano mais que 3, 4 bi. Tu pode abrir mão de 20, mas não pode pagar 3. Essa matemática não fecha. É uma maldade. É uma maldade e que nós vamos ter que refletir. Depois, quando falam que nós estamos nos afastando dos movimentos sociais, da base articulada, dos trabalhadores, do campo e da cidade, alguém diz, não é bem assim. É sim. Está todo mundo entrando agora no esquema de uma política de Estado e esquecer os movimentos populares. E é essa reação que eu vi lá nas ruas. E essa reação vem num crescente. Vem num crescente. Por isso, mais uma vez, eu quero dar esse alerta. Não é ameaça, quem sou eu para ameaçar? Estou mais aqui no estado da luz amarela. É preciso que se respeite os aposentados e pensionistas e se pense numa política séria, pelo menos o crescimento da massa salarial do país, e é fácil, senador Benedito Lira, e apresentamos, inclusive, projeto nesse sentido, porque entendemos que era o mínimo que poderia ser feito. Via o fundo de garantia e a arrecadação da folha de pagamento do empregado para a Previdência, você tranquilamente tem até um índice que mede o crescimento da massa salarial do país. Se o crescimento da massa salarial do país foi 3% acima da inflação, o reajuste é 3%. Se foi 2, é 2. Se for 0, é 0. Só se dá a inflação. Nem essa discussão eu sinto, porque eu apresentei o projeto e continuo aqui não deixando que ele seja apreciado. O momento é esse. O momento é de reflexão. Já que tem dinheiro para todas as áreas, e que bom que a gente possa dizer isso, né? É sinal que o Brasil, olhando para o outro lado do mundo, está com uma taxa de desemprego que se aproxima de 5%. Lá fora tem uma taxa de 30%. Mas se nós temos um desemprego de 5%, é porque estamos trabalhando, produzindo, recebendo e consumindo, e o país arrecadando mais. A Previdência arrecadando mais, o Fundo de Garantia arrecadando mais. E daí o que faz? Em vez de pagar o aposentado, que é o sócio da Previdência, legítimo, que a Previdência não é do governo, como o Fundo de Garantia não é do governo, é de quem contribui. É de quem contribui. Daí simplesmente diz, olha, agora não precisa pagar mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, nem mais 30, não paga mais nada e ferra o aposentado. É como se o aposentado tivesse que responder o problema de crise que poderá vir um dia.
Porque a crise não chegou. Não chegou. A tal de crise aqui não chegou. Senhor presidente, eu vou terminar e dizendo para os meus amigos trabalhadores, vocês das centrais, das confederações de trabalhadores, escrevam porque é fato e é real, como disse aqui o senador Benedito Lira. Vocês que hoje representam mais os trabalhadores que estão na ativa, esses todos um dia vão envelhecer, que é a lei da vida. É a lei da vida. E vão ter que se aposentar. E vão pegar o fator. E depois não terão um reajuste. Aí todos vão viver com um salário mínimo. É uma questão estratégica. É uma questão de você olhar para o amanhã. Então é preciso que as centrais, que as confederações, que os trabalhadores da ativa, os aposentados e pensionistas se unam. Se unam e façam um movimento articulado de pressão para ver se não vem o reajuste. Vem o reajuste, porque dinheiro não falta. Agora, se não fizerem, não virá nada. E aí é fácil, sim, dizer que dão para esse setor 10 bi, para outro 20 bi, para outro 30 bi, e principalmente para os poderosos, né? Porque o trabalhador não virá. Senador Benedito Lira, eu agradeço a paciência de Vossa Excelência, mas eu tinha que fazer isso. Ou eu falo o que eu sinto, ou perdeu a razão de ser de eu estar aqui no parlamento. Não consigo ver uma injustiça desse tamanho acontecendo. Nós que sempre dizemos, se tiver um injustiçado, eu estarei do lado do injustiçado. Agora são 8 milhões, 10 milhões de injustiçados, e a gente fica quieto. Ah, pois é, não sei, quem sabe, pai em cá. Pois é. Quantos anos aguardando? Aguardar o quê? Meus amigos OERs, eu tenho muita esperança na decisão do lado do Supremo. Estivemos lá recentemente para que vocês sejam indenizados. Meus amigos aposentados e pensionistas, continuaremos fazendo tudo aquilo que for possível para que vocês tenham uma política salarial que garanta a vocês o mínimo de dignidade. Obrigado, presidente. Eu voltarei todos os dias à tribuna para falar destes temas.